Bom, para a gente terminar, uma coisa um pouquinho mais light, a gente separou um caso especial, que também é uma casuística inicial nossa. Até o momento a gente tem 2 pacientes. Nós já começamos a utilizar o stent de nitinol autoexpansível no território infrapatelar. A gente buscou, lógico que tudo que a gente faz é embasado no que há de medicina baseada em evidências, publicações. Então a gente separou aqui uma literatura significativa. Aqui tem umas 15 bibliografias importantes. Eu ressaltei aqui essa da equipe do Dr. Dorros, que é de New Jersey, uma série, lógico, uma série pessoal nível de evidência, não é nível de evidência 3, mas são 235 pacientes, publicada na Circulation, 5 anos de follow-up. A Circulation, que é a revista de maior fator de impacto de cirurgia cardiovascular, também maior fator de impacto em hematologia, e o maior fator de impacto, a gente talvez ache que é o Journal of Vascular Surgery, mas não é. O maior fator de impacto entre as revistas científicas é a Cardiology, que é uma revista semanal da American Heart Association. Esse artigo lá que eu citei, ele com 235 pacientes em 2001, então já não é de hoje que se fala em angioplastia infrapatelar. Eles ressaltam, entre outras coisas, que a angioplastia, na opinião deles, depois de uma série de 235 pacientes, a angioplastia é a terapia primária para pacientes com isquemia crítica de membros inferiores. Um outro trabalho também que faz parte aí do embasamento para o início da gente utilizar stent no território infrapatelar é esse trabalho aqui importante da equipe do serviço italiano, do Dr. Graziani, e também com angioplastia percutânea. A ideia é que eles fizeram uma série grande também com 107 pacientes de diálise, quer dizer, pacientes que são vamos dizer assim, os piores pacientes para a gente fazer angioplastia, pacientes, maioria dos casos diabéticos, nefropatas crônicos, e a conclusão deles é que a angioplastia é também factível, efetivo em pacientes de diálise com doença arterial periférica e deve ser preferida, should be preferred, a outros tipos de tratamento mais invasivos. A partir disso, a gente ainda não tinha muitas ferramentas. Tá? Agora surgiram 2 ferramentas importantes. Eu acho que a maioria dos senhores aqui já deve estar familiarizados. Um deles é o balão Amphibian Deep, que trouxe uma grande vantagem, vale a pena ressaltar. É um balão que tem de 1,5 a 4 milímetros de diâmetro e de 20 a 120 milímetros de comprimento. Isso facilita muito e ajuda muito na qualidade da sua angioplastia, principalmente no território infrapatelar, porque se a gente utilizar os balões que a gente tinha até então, seriam os balões coronários nesse diâmetro. E fazendo angioplastia, você teria que fazer inúmeras angioplastias seriadas nas artérias infrapatelares, o que geraria inúmeras fraturas de placa e com a qualidade no acompanhamento que você vai ver que com aquelas inúmeras fraturas, você tende a ter uma perviedade muito pior a longo prazo. Então, o balão longo, essa é a vantagem. É por isso que a gente está usando o balão longo no território infrapatelar. A outra vantagem que o Marcelo está lembrando é que esses balões são over the wire. A maioria nos casos de balões para cardiologia, nas artérias coronárias, eles são de troca rápida e não te dão muito torque. A gente precisa de um pouquinho mais de torque para inserir esses balões numa artéria tibial anterior, num tronco que esteja ocluído. Então você precisa ter uma forcinha ali para passar o balão. E a segunda ferramenta que surgiu recentemente, o que nos motivou a trazer esse caso aqui, são os stents de nitinol autoexpansíveis para serem utilizados no território infrapatelar. Até então não existia, esse é o primeiro modelo de stent. Também não existe, não é que saiu ontem no mercado, já está sendo... nos Estados Unidos já foi aprovado pelo FDA. Esse aqui é um trabalho inicial publicado em 2006, numa equipe da Bélgica. Eles mostraram um acompanhamento de 180 dias, uma perviedade que chegou a 180 dias com 89%, que é muito bom, eu acredito que seja muito bom. Essa é uma das bases, provavelmente,
esse trial americano que foi aprovado pelo FDA. O FDA a gente considera como um órgão sendo bastante competente e muito cauteloso. Então, se já foi aprovado pelo FDA, isso já está sendo um trial multicêntrico, quer dizer, vai ter um nível de evidência muito bom. 140 pacientes em 10 centros, são esses 10 centros aqui, são centros importantes nos Estados Unidos. Esse stent então está sendo avaliado. Esse é o stent que a gente está falando, é o stent expert, ele é da empresa Abbott. Ele é um stent que, para o território infrapatelar, é o único que permite absorver os impactos, absorver o grau de torção, de flexão, que se no território da femoral superficial a gente já tem uma certa experiência, já temos uma série significativa, a gente já se preocupa muito com o fator da musculatura, aplicando torção, flexão em cima dos stents. No território infrapatelar isso também existe. Então esses stents com essa flexibilidade, a flexibilidade do stent, é importante a gente ter ideia que é um conceito importante, que stent de nitinol autoexpansível não é a mesma coisa da marca A ou da marca B, porque eles têm design diferente. E o design diferente influencia na evolução a longo prazo dos stents. Isso já está comprovado na literatura, tem trabalhos importantes. E essa é a base de certos grupos terem resultados muito bons com stent, por exemplo, em artéria femoral superficial, e outros grupos terem resultados horrorosos, muito ruins, abandonaram a angioplastia. Mas então é importante, os stents que têm as células mais abertas, eles se adequam melhor a essas torções. Isso vale para os stents infrapatelares ou de pernas, qualquer território. Esses stents têm de 3 a 8 milímetros de diâmetro, 20 a 60 milímetros em comprimento, que é muito bom, tem stents longos. E o sistema de delivery, né, são de 4 frentes para os principais, para os mais finos que a gente vai estar utilizando, e com introdutores de 80, 120, 135, e eles são levados por um guia de 0,18. Então, o nosso caso clínico é um paciente do sexo masculino, 68 anos, hipertenso, diabético, insulino dependente e tabagista. Ele foi admitido com uma lesão trófica major no hálux direito, já com 6 meses de evolução, e dor de repouso no membro inferior esquerdo. Ele tinha um grau 4 na classificação de Rutherford, grau 6, desculpe. O Doppler demonstrava lesões ateromatosas difusas, comprometendo território fêmuro-poplíteo e infrapatelar bilateralmente. Não tem 6, doutor. Tem 6. Aí tem 4, 2 é 2, 4, 3 é 3, 5 tem 6. O 6 aí é 3, 6. Aqui está faltando 3. Ok. Então, prosseguindo aqui. Então foi. É ele mesmo. Então, indicamos a revascularização endovascular bilateral. Esse era a foto aí do hálux do nosso paciente. Vamos continuar então, dando aqui com o vídeo do caso. Então isso era inicialmente a cateterização, a gente fez uma recanalização, a angiografia inicial. Esse paciente tinha, lembrando que ele tinha também obstrução no território fêmuro-poplíteo. A gente teve uma dificuldadezinha inicial em passar com a bainha, a gente utilizou o balão para fazer uma pré-dilatação. Acho que vale ressaltar que a gente procura sempre fazer por via contralateral para evitar agressão no mesmo território. Aqui a gente olha a oclusão da tibial anterior e uma quase oclusão da tibial posterior também. E por via contralateral é preciso que se avance uma bainha, nossa técnica sempre é avançar uma bainha até ali a linha do interarticular, na artéria poplítea, enfim, infrapatelar. Nós usamos uma bainha shuttle. Shuttle porque ela é bastante flexível. Você vê que essa artéria a gente conseguiu injetar já
tibial posterior quase que toda ocluída. Usamos uma bainha shuttle, estacionamos ela ali e a partir daí, então, a gente começa o trabalho. Não, ele encheu aqueles vasos colaterais e tal, mas não. Às vezes tem alguns vazamentos. Então, a gente injetava na tibial posterior e ela estava enchendo a peroneira de alguma forma. Achou que então valeria a pena investir nesse vaso. Essa conquista desse vaso, geralmente a gente faz com uma guia Roadrunner hidrofílica, depois avança o catéter e só então eu vou trocar pela guia 18 para depois passar o balão anfírio. Na verdade, o procedimento de recanalização, então aí era um anfírio curto, porque eles estavam com problema de importação. A gente pode saber depois do François está aí hoje, nos deu a honra. Se isso... Estou lá. Até o pé. Fomos até o tornozelo. Zero 0,35, 260, fomos até o pé, passei o catéter para depois usar a guia 18, na verdade, basicamente para passar o balão. A gente sempre faz assim, por via contralateral. Muito suave. Em princípio, a tentativa é transluminal pelas estenoses, ela é uma guia que passa em lesões bem cerradas. A gente usa muito aquele dispositivo de torque. Né? Vai rotinho devagarinho. E usando um catéter também hidrofílico. Colocou ali, está colocando, acho que agora o segundo stent já. Nesse caso nós utilizamos. Tem uma área aqui, ali na frente do osso está meio escuro agora para projeção. Né? Não, ainda não colocou não. Nós utilizamos 2 stents, um na origem da tibial posterior, nesse caso, e aí ele não ficou adequadamente fez. Foi o primeiro mais distal, na tibial posterior mais distal, e depois o segundo proximal. Mais proximal no início. Isso. Qual foi o seu critério para dizer? Olha lá, esse é o critério, foi a informação geográfica não estava satisfatória. E agora, comparando... a gente tem no final aqui algumas imagens. Aí ele tinha uma lesão aqui, lembra que essa lesão não estava deixando a bainha passar? Eu só consegui vencer a lesão passando o balão, ancorando o balão na pulpite e depois usando o balão para descer a guia. E aí no final então a gente fez uma angioplastia, chegou a furar um balão porque era muito calcificado e também então tratamos o canal de Hunter. A gente no final mostra aqui uma série de 3 imagens, vocês vão perceber o pré-operatório, o depois da angioplastia e o depois dos stents, vai ser logo em seguida. E as geografias de controle. Olha o aspecto lá. Nessa região aqui. Tá vendo a tibial posterior? Essa região é importante a gente prestar atenção. Essa região está com o stent ali, não dá para ver, mas tem 2 stents aí. O stent, esse stent ele é pouco radiopaco, então não dá para ver muito nessas imagens. A bainha você não deixou estacionada na região, no joelho? Ela estava, mas agora eu estou fazendo a volta, estou fazendo a femoral superficial, o controle. A bainha tem 90, foi até o joelho. A bainha tem 90, o catéter tem mais 35 centímetros. Aí o lado direito, que a gente fez um controle, havia realizado esse lado uma semana antes, ou 10 dias, não me lembro. Foi, uma semana. Fizemos o controle, também tinha recanalizado. Aqui as 3 imagens, não sei se os senhores podem perceber. Olha, então, olha só, presta o laser aqui. Ele praticamente, essa artéria praticamente não existia. Aqui com a angioplastia sem stent, a gente achou que ficou muito irregular, e aqui depois com stent nessa região. Acho que acabou, né? Entre a primeira imagem e a última, a diferença realmente é bem significativa, né?